Os pré-reformadores foram vozes corajosas que se levantaram séculos antes da Reforma Protestante. Homens que desafiaram abusos, defenderam a verdade das Escrituras e colocaram suas próprias vidas em risco para denunciar a corrupção religiosa do seu tempo. Nomes como John Wycliffe, Jan Hus, Jerônimo de Praga e Pedro Valdo abriram caminho para um movimento que mudaria a história do cristianismo. Suas ideias, perseguições e martírios inspiraram gerações e prepararam o terreno para Lutero, Calvino, Zwinglio e toda a reforma do século XVI. Neste vídeo, você vai conhecer quem eles foram, o que acreditavam, por que foram tão perseguidos e como suas mensagens atravessaram séculos até chegar até nós. Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades Enfim, o lugar onde você descobre histórias impressionantes, fatos que quase ninguém comenta e curiosidades que fazem você olhar o passado com outros olhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo que abre a mente e mostra o lado oculto da história, já aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho e vem com a gente. Porque aqui as curiosidades realmente não têm fim. Vamos para mais uma jornada incrível. Se você gosta de história, fé, curiosidades e figuras que mudaram o mundo, então esse conteúdo é para você. As cinzas que precederam o fogo, a pré-reforma valdenses, Lollardos, Hussitas, Unitas Fraterum, Irmãos Morávios. Por séculos, a Europa medieval viveu sob uma estrutura social e religiosa rígida. A Igreja, herdeira do Império Romano, carregava sobre si tanto a autoridade espiritual quanto o poder político. Entretanto, ao longo do tempo surgiram tensões, abusos administrativos, corrupção financeira, venda de indulgências, disputas papais e a enorme distância entre a fé simples do povo e uma instituição grandiosa. Mas muito antes da Reforma Protestante de 1517, muito antes de Lutero erguer a voz, existiram movimentos de resistência, grupos de reforma interna, povos escondidos, pregadores clandestinos, intelectuais formados em universidades, profetas improváveis vindos de vales esquecidos, e comunidades que viveram à sombra das grandes catedrais, guardando manuscritos e sonhos de transformação. Essa é a história de 4 movimentos que prepararam o terreno da transformação cristã: valdenses, Lollardos, Hussitas e Irmãos Morávios. 4 vozes antes do trovão. Os VLDNS. Se o mundo, antes de Valdo, século XII, a Europa viu o surgimento das universidades, como Paris e Bolonha. Movimentos de pobreza como os Humiliati e Arnoldistas cresciam. A igreja era rica, poderosa e muitas vezes distante do povo simples. Nesse cenário enlaiano, um acontecimento mudaria a história. A conversão de Pedro Valdo, Pierre Valdo ou Valdés, um próspero comerciante, estava em um banquete quando um amigo caiu morto perto dele. A morte o despertou. Ele procurou um clérigo e pediu que lhe explicasse como se salvar. Foi então que ouviu as palavras de Cristo: "Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres." Valdo obedeceu literalmente, distribuiu seus bens, passou a sustentar pobres e viúvas, e contratou 2 clérigos para traduzirem os evangelhos do latim para a língua comum do sul da França menos o occitano. Isso era proibido, mas Valdo não recuou. Logo, começou a pregar nas ruas, e pessoas comuns, menos mulheres, camponeses, artesãos, passaram a segui-lo. A forma cá dos pobres de Lyon. O grupo cresceu, viviam em pobreza voluntária, pregando o evangelho de vila em vila. A igreja, porém, os proibiu de pregar sem autorização episcopal. Valdo respondeu: "Devemos obedecer a Deus antes que aos homens." Esse ato de desobediência causou sua excomunhão em 1184, Sínodo do Verona. Doutrinas e manuscritos
Os valdenses deixaram textos preciosos. La Noble Aleixon C. 1200. Um poema doutrinário que diz: Bem-aventurado o povo que deseja guardar a lei de Deus. Outros documentos. Confessio Audencium. Regras dos Barbes Pregadores. Sermões bilíngues. Occitano e latim. Conversações preservadas pelos inquisidores. Ensinamentos centrais. A Bíblia, como a única regra de fé. Vida apostólica. Pobreza, simplicidade, rejeição de indulgências, reprovação da idolatria e relíquias, pregação leiga para todos, defesa do batismo e ceia, segundo a Escritura, formação de comunidades de leitura da Bíblia, expansão pela Europa. Os Barbes atravessavam Alpes franceses, Piemonte italiano, Suíça, Renânia alemã, andavam quilômetros, levando manuscritos escondidos em roupas ou costurados nos cintos. Sua rede chegaria a pelo menos 8 países europeus antes de 1250. Perseguições violentas. A perseguição foi implacável. Estrasburgo, 1211. Mais de 80 valdenses queimados vivos. Massacres do Piemonte, 1655, conhecido como Páscoa Piedosa. Coças Quimedas, aldeias dizimadas, mulheres e crianças mortas. John Milton escreveu o soneto. Vingai, ó Senhor, o sangue dos vales piemonteses. 1686. Expulsão em massa, milhares mortos ou deportados para as galés. Apesar de tudo, sobreviveram. Personagens notáveis. Pedro Valdo, fundador. Bartolomeu de Carquessan, um dos pregadores mais ativos. Rui Arnaud, líder do retorno aos vales em 1689. Quase 500 quilômetros de travessia alpina, a sobrevida até a Reforma. Em 1532, no Sínodo de Chanforan, os valdenses se unem à tradição reformada. Calbino, Farel, Olibeta N. Seu legado hoje continua na Itália e na América Latina. Os Elis Quardos e John Wycliffe. O contexto inglês. Inglaterra, século XIV. Fome, peste negra, corrupção clerical, tensões entre coroa e papado. A Universidade de Oxford era um centro vibrante de debates. Holy Sir John Wycliffe, chamado de a estrela da manhã da Reforma. A teologia de Wycliffe. Ele publica obras de impacto. Do Chivoli Dominio, contra o poder temporal corrupto da Igreja. De Veritate Sacra Scriptura, defesa absoluta da Bíblia. Tradução bíblica menos primeira Bíblia completa em inglês. Médio, ideias centrais. A Bíblia é a autoridade final. Todos os cristãos devem ter acesso ao texto sagrado. Indulgências são engano. O Papa pode errar. O governo civil pode disciplinar clérigos corruptos. A ceia não é transubstanciação conforme ensinada oficialmente os Lollards. O termo provavelmente significa murmuradores, sussurradores. Eles eram pregadores leigos que ensinavam o evangelho em inglês. Carregavam trechos bíblicos escondidos em túnicas. Seus encontros aconteciam à noite, em casas, tavernas ou celeiros. Perseguições. 1401. Lei de heretico, comburendo menos autorização para queimar hereges. 1414. Rebelião de Oldcastle. Esmagada pela coroa, muitos Lollards foram executados. Manuscritos bíblicos foram queimados em mercados públicos. Pregadores sentenciados à fogueira. Influência duradoura. Embora reprimidos, o movimento não morreu. Suas ideias ressurgiriam em William Tyndale. Século XVI. Reformadores ingleses. Movimento puritano. Reforma anglicana. Os Citas e Jean Rus Praga se tornam um centro teológico. O Reino da Boêmia tinha uma característica única: uma forte identidade nacional, língua própria e intelectuais engajados. A Universidade de Praga tornou-se um centro de tensões entre tchecos, alemães, clérigos, reformadores. Nesse contexto,
surge Jan Hus, um dos maiores reformadores pré-Lutero. A pregação de Hus, na Bethlehem Chapel. Hus pregava em tcheco para milhares. Denunciava simonia, venda de indulgências, corrupção moral, escândalos papais, imoralidade de bispos locais, documentos essenciais, de eclísia menos obra teológica central, sermões preservados em tcheco, cartas escritas na prisão, inconstância à cisma papal e à indignação. Hus pregou durante o grande cisma do Ocidente, período em que 2 papas e depois 3 papas reivindicavam simultaneamente a autoridade suprema. Isso reforçou sua crítica. O Concílio de Constança e o martírio Hus recebe salvoconduto para se defender, mas é traído, preso, interrogado por semanas. Ele se recusa a renunciar ao que não havia ensinado. Em 1415, é condenado e queimado. Relatos dizem que cantou salmos enquanto morria. Guaras Hussitos, 1419 a 1434. A morte de Hussi acendeu uma revolução. Facções ultraquistas menos moderados, comunhão em 2 espécies, taboritas, radicais, ideal comunitário. Ordem dos Irmãos Unidos, depois dará origem aos morávios líder militar, Jan Ga, cego de um olho, e depois, totalmente cego, nunca perdeu uma batalha. Invenção militar dos hussitas, carrinhos blindados, artilharia móvel, formações circulares defensivas, compromissos e legado ou compactata de Basileia, concedeu aos hussitas moderados comunhão sob 2 espécies, liturgia em vernáculo, algumas reformas disciplinares. Os radicais foram derrotados, mas a chama permaneceu. Influência sobre Lutero. Lutero declarou: somos todos hussitas sem saber. O próprio concílio que condenou Hus profetizou que um cisne surgiria. Lutero abraçou esse símbolo. A Unitas Fratrum e os irmãos morávios, o surgimento PS. Hus, em 1457, um grupo de discípulos hussitas funda a Unitas Fratrum, menos Irmãos Unidos. Unitas Fratrum significa unidade dos irmãos em latim, e é o nome oficial da Igreja Moravia, uma denominação protestante com raízes no movimento hussita do século XV. O termo enfatiza a ênfase da Igreja na unidade cristã e na irmandade entre seus seguidores. Características: simplicidade de culto, disciplina comunitária, Bíblia Central, rejeição do luxo, ética rigorosa. Eles se espalham pela Boêmia e Morávia, quase destruição após 1620. Com a derrota protestante, o Império Habsburgo o impõe, expulsão de pastores, queima de livros, proibição do culto, conversão forçada ao catolicismo. A Unitas Fratrum desaparece da superfície, mas sobrevive clandestina, escondida por quase um século. Renascimento em Hernehet. Em 1722, refugiados morávios chegam à propriedade do conde Nicolaus von Zinzendorf. Criam a comunidade de Hernehet. 1727. O avivamento. Um mover espiritual impacta todo o grupo. Reconciliação interna. Consagração. Oração contínua 24 horas. Início de 100 anos de oração ininterrupta. Envio missionário global. A maior missão pré-moderna. Os morávios evangelizam. Índios americanos. Escravos das Antilhas. Groenlândia. Lapônia. Suriname. Nicarágua. Tibete. África do Sul. Alguns vendiam a si mesmos como servos para evangelizar escravizados. Influência sobre o mundo moderno. John Wesley encontra morávios no mar e diz: eles tinham algo que eu não tinha. Paz. O metodismo surge em parte da espiritualidade morávia. Esses 4 movimentos não foram acidentes. Eles foram sinais. Cada um deles transportou, através de séculos, a chama da reforma espiritual. Valdenses
pureza apostólica, Lollardos, a Bíblia no idioma do povo, Hussitas, coragem contra o poder injusto, Morávios, missão, comunidade e espiritualidade profunda sem eles. A reforma de 1517 seria impensável. Esses homens e mulheres, muitos mortos sem nome, são as cinzas que precederam o fogo da maior transformação religiosa do Ocidente.